Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sextou, 11 de julho, véspera de jogo do Botafogo, né? Para quem já tá aí com saudade de ver o Fogão em campo, amanhã tem Botafogo em Brasília, Vasco e Botafogo, mando de campo do Cruz Maltino, às 18h30 no Mané Garrincha. Mas antes de falar do jogo, né? Falar um pouquinho aqui, mais um capítulo, né? Eu sei que eu falei ontem bastante ainda, né, da repercussão do que ainda vai ser falado durante muito tempo sobre o Botafogo ter vencido o PSG, que, ao meu ver, é favorito, acho que para a maioria das pessoas é favorito para conquistar esse Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Vai enfrentar o Chelsea. Claro, futebol, né, é um esporte maravilhoso, porque tudo pode acontecer, mas o PSG, se seguir aí nessa tocada, será campeão no domingo, né, e o Botafogo foi o único que teve ali, né, enfim, o prazer de derrotar a equipe francesa. Ontem no Sport TV, o André Rizek e o Rodrigo Coutinho, né, discutiram sobre as diferenças do esquema do Botafogo, ainda do Paiva, né, contra o PSG e o Real Madrid, né? Foi evidente que o Real Madrid não conseguiu se defender. 20 e poucos minutos, meia hora de jogo, a partida já estava ali praticamente definida, né? Ao contrário do Botafogo, que, segundo o próprio Luiz Henrique, né, o técnico, disse que foi a equipe que melhor soube se defender contra eles, né, franceses. Então, a análise do Rizek, né, foi a seguinte: o Botafogo optou por dar uma congestionada ali no meio de campo, né, e deixar mais livre as laterais, né, para que justamente o Botafogo fez a leitura, o Renato Paiva fez a leitura de que, né, o setor mais forte do PSG era justamente o meio de campo. Então a gente concentra ali os jogadores, o próprio Arthur, o Savarino, jogando ali mais no meio e deixa meio que livre, com aspas, né, as laterais, não que seja mais fácil neutralizar as laterais, né, que seja fácil marcar o PSG pela lateral. Tinha o ponta deles, camisa 7, agora esqueci o nome, né, super insinuante ali, o começo do jogo até me preocupou bastante a atuação dele, mas foi a tática do Botafogo para justamente deixar um pouco livre, né, e ao mesmo tempo evitar que o PSG jogasse onde ele se sente super à vontade, que é pelo meio. Já o Real Madrid, né, como não tinha esses jogadores, que são jogadores de frente, com essa ideia de marcação, e aí eu vou citar o próprio Mbappé, o Vini Júnior, né, acabou justamente fazendo o contrário, até deslocando o Valverde, né, mais para a lateral e abrindo muito o meio de campo, né, e aí foi fatal. Então, uma análise interessante ainda, como eu disse, né, o jogo aí que ainda vai repercutir durante muito tempo essa nossa vitória. Comenta aí embaixo se você concorda, né? Além da aplicação, né? Acho que os jogadores do Botafogo jogaram ali daquele jeito, enfim, sangue nos olhos, né? O tempo todo da partida, muito aplicado, e acabou o Botafogo sendo premiado ali com a vitória, né? Interessante essas análises, e também de imaginar como que o Chelsea, né? Certamente o Chelsea também observou o jogo entre o Botafogo e o PSG para entender, né, como atuou a única equipe que foi capaz de neutralizar o todo-poderoso PSG. O PSG deu 2 chutes apenas na direção do gol, né, conclusões no gol contra o Botafogo. Então, são vários números aí da partida que inclusive reforçam a tese, né, de que foi realmente uma grande atuação do Botafogo. Porque, já falei aqui ontem, vou falar sempre, tenho visto aí nas redes sociais, torcedores, imprensa, jornalistas de outros clubes daqui do Brasil, né, tentando diminuir a nossa vitória, né. É óbvio que o Botafogo naquele jogo entendeu, né, que o PSG é uma equipe, hoje a melhor equipe do planeta, né, e o Botafogo teve a humildade de vamos ter que marcar o tempo todo, vamos ter que lutar, vamos ter que chegar junto, né. O Botafogo não deixou o PSG, né, ficar à vontade na partida, né? Não deixou ficar à vontade. É isso, beleza? Então é importante sempre a gente falar, porque tenho visto esse discurso, né, por parte dos haters, por parte dos rivais,
mas na fase de grupos eles não estavam tão interessados, as equipes europeias, até o Rizek falou isso, as equipes europeias subiram de produção na fase eliminatória do Mundial. Gente, não entrem nesse discurso, né? Não entrem nesse discurso. É óbvio que o PSG, que é uma equipe que está passando o carro em todo mundo, sem piedade, goleou a Inter na final da Champions, goleou agora o Real Madrid, goleou o Atlético de Madrid no nosso grupo. É óbvio que o PSG quer passar o carro em todo mundo e não conseguiu contra o Botafogo, muito pelo contrário, né? Nós que ganhamos deles. Então é isso, galera. Importante a gente falar, né? Interessante analisar taticamente, né? A forma que o Botafogo atuou e desse jogo aí que já entrou para a história como um dos grandes jogos, né? Não só do Botafogo, acho que da atualidade, né? Confronto do campeão da Libertadores com o campeão da Europa. Beleza? Galera, vamos falar tempos atuais, né? Eu curti muito de ver a comissão técnica do Botafogo, que ainda não está completa, né? Ainda falta chegar gente, mas a comissão técnica nova, né? Do David Ancelotti e o próprio, foram ontem à noite à Ilha do Governador. Vocês sabiam disso? Foram à Ilha do Governador, não foi para passear não, foi para assistir lá no estádio Luso Brasileiro, onde o Botafogo, né, vocês lembram, já atuou muito, né, em tempos passados aí, para assistir Flamengo e Botafogo pelo Sub-20, Brasileirão Sub-20. A partida acabou 2-2, foi bem agitada, né, e o Joel Carli estava lá também com eles. O Joel Carli tem feito aí uma ponte, né, justamente para mostrar alguns jogadores, e eu achei muito legal esse interesse, né, não só do Ancelotti filho, né, como também toda a comissão ter ido ontem. Podiam ter ficado em casa, o jogo foi transmitido no Sport TV, né, e enfrentaram aí essa ida, né, à Ilha do Governador para ver a garotada do Sub-20, inclusive jogadores que já estiveram no elenco principal, o próprio Kaique, que aliás foi autor do primeiro gol. O Botafogo saiu na frente, fez 1-0 com o Kaique, uma jogada do Yarley, né? Depois o Flamengo virou a partida 2-1, né? E já na parte final, ali, os 34 minutos do segundo tempo, o Botafogo chegou ao empate com o Juan Sacramento. Não vou resistir ao trocadilho, que sacramentou o empate em 2-2. Deu até a tosse depois dessa, foi fraca, né? 2-2. O Botafogo segue aí, tá ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20, então foi comemorado, né? Apareceu também a expressão ali do David Ancelotti, abrindo um sorrisão na hora do gol do Botafogo, gol de empate no clássico Botafogo e Flamengo 2-2 no Sub-20, né? Ontem também foi a vez da Botafogo TV apresentar o Luca Guerra, que é o preparador físico, um dos preparadores físicos da nova comissão. O Luca Guerra falou ali, quem quiser assistir está com legenda, porque ele, ao contrário do Ancelotti, não se arriscou no português, falou um pouco em espanhol, depois falou em inglês também, para falar da trajetória dele, né? Ele que foi preparador físico do Carlo Ancelotti, né? Do pai, atuou no Napoli, começou a carreira dele no Como, da Itália, atuou no Napoli com o Ancelotti, atuou no Everton, na Inglaterra, com o Ancelotti, e deu uma circulada pela Europa também, Bélgica, Hungria, Croácia, enfim. Ele falou tudo isso e falou uma coisa também que é uma boa notícia, né? Que achou que encontrou, achou não, né? Tem certeza, encontrou uma equipe do Botafogo bem preparada fisicamente, mas que obviamente ainda pode evoluir, né? Então, essas foram as primeiras impressões dele. O Luca Guerra também falou: adorei meu primeiro dia no Brasil, adorei o Rio de Janeiro, né? Então dá para ver que a galera aí que chegou tá animada, tá empolgada, curtindo muito e com coisas positivas, né? Claro que né, o cara vai falar no vídeo ali coisas positivas, mas a gente lembra que há pouco tempo atrás, né, o Luiz Castro chegou e criticava o gramado do Newton Santos, criticava o gramado do campo anexo do Newton Santos, criticava o Lonier, né? Óbvio que as coisas estão melhorando, né? Desde o Luiz Castro para cá, mas eu tenho visto aí essa nova comissão muito alto astral, né? Assim, falando coisas positivas, empolgados, isso é muito bom. Hoje, sexta-feira, último dia para uma possibilidade, né, do nome do David Ancelotti aparecer no bid, né? De qualquer forma, tenho certeza que mesmo que não apareça, ele vai estar lá, vai, enfim, viajar para Brasília junto com o grupo. Aliás, o Botafogo treina essa manhã ainda no Lonier, mais uma sessão de treino importante,
e depois viaja à tarde rumo à capital do Brasil, Brasília, BSB, beleza? Vamos falar agora do mercado, né? Botei na thumb, situação do Gregore, já vou falar, antes falar do Luiz Guilherme, tá? O Botafogo deu uma desanimada, até pela forma mesmo que o jogador encarou essa negociação. O jogador não quer sair da Europa, né? O staff do jogador também acha que ele ainda vai ter mais possibilidades no West Ham, né? Então existia até um desejo do West Ham de negociar o jogador, estava aberto à negociação, mas acabou que foi negada a proposta do Botafogo. O Botafogo chegou a propor, né, um empréstimo com opção de compra ao final do empréstimo, mas realmente desejo, enfim, do jogador, do staff dele, que ele permaneça lá na Inglaterra, né? Então o Botafogo segue no mercado. E acho também que não valia a pena fazer loucura não, né? A proposta do Botafogo já foi gigantesca, 20 milhões de euros. Acho que o Botafogo tem que realmente saber usar essa grana, né? Ir ao mercado com sabedoria, como tem ido normalmente, né? E buscar uma outra opção. O Botafogo, que é um jogador de ponta, né? Pelo lado direito, driblador, rápido, né? Enfim, esse é o perfil aí. É um jogador que tem a facilidade no drible. E claro, de preferência jovem, né? É o que o Botafogo está de olho. Então, o Luiz Guilherme, a princípio, página virada, a menos que tenha alguma reviravolta. Falando em reviravolta, ontem à noite saiu a notícia de que o Gregore, né, até o GE publicou, não jogaria mais com a camisa do Botafogo, não vestiria mais a camisa alvinegra, o nosso Pitbull. Porque de fato aconteceu aquilo que todos já esperavam, né? Já se fala disso há muito tempo, o interesse do Al Rayyan, clube qatari, né? Que o Arthur Jorge é o treinador. Nosso mister do ano passado foi para o Al Rayyan, né? E tinha esse desejo de contar com o Gregore. A notícia primeira que saiu é de que realmente o Gregore era uma proposta irrecusável, o salário dele dobraria, né, lá no Catar, proposta fantástica. Então acabou vazando isso aí e estava meio que tudo certo, né, e obviamente, caso isso ainda se concretize, é uma perda difícil para o Botafogo, né? Por mais que hoje a gente tenha o Alan crescendo, né, no elenco, enfim, tendo boas atuações recentemente, o Gregore é um símbolo, né, para o Botafogo. Não só porque foi expulso na final da Libertadores, mas, falando sério, marcou gols importantíssimos, né? Claro que a função dele ali é um camisa 5, né? Um jogador que desarma muito fácil e que sabe sair jogando, né? Ele desarma e já acha logo um companheiro do meio de campo ali, ou do ataque bem posicionado. Então, realmente um perfil muito difícil do Botafogo repor, o do Gregore, né? Enfim, os gols, né? Lembrando aqui os gols do Gregore contra o Bragantino, em Bragança Paulista, aquele gol já no finalzinho da partida, gol fundamental. Depois tem o gol dele contra o Palmeiras também, lá no Allianz Parque, outro gol fundamental. E o gol que acabou sendo o gol do título diante do São Paulo, no Newton Santos, né? Aquele gol que selou o título do Botafogo. O empate já nos dava o título, mas foi muito legal a gente ver o Pitbull Gregore marcando ali, né? Até porque foi uma semana depois do jogo lá de Buenos Aires que ele saiu expulso, né? Enfim, então, a princípio tudo certo para o Gregore ir integrar a equipe do Al Rayyan, né? Teve aquele churrasco, vocês lembram, né? Um pouquinho antes do Mundial, que reuniu o Arthur Jorge numa vinda ao Brasil com todo o grupo do ano passado, e o pessoal brincava, pô, não chega muito perto do Gregore, né? Tal convencimento. Mas, enfim, galera, é um jogador de 31 anos, certamente é uma negociação, um contrato que para o cara é uma chance na vida, né? Então dá para dizer que ele ticou, né, várias coisas no Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, disputou o Mundial pelo Botafogo, né? Infelizmente no jogo com o Palmeiras não atuou por conta de um cartão amarelo super bobo, né? Ali no finzinho da partida contra o Atlético de Madrid. Mas enfim, o Gregore saindo agora, ele sai realmente com uma história linda no Botafogo, né? Um jogador aí que a torcida gosta demais pela entrega, pelo empenho e, como eu falei também, pela categoria, né?
Não é qualquer volante que desarma e sabe jogar e sabe achar um passe com qualidade. Enfim, o que mudou nessa madrugada? O Al Rayyan não está disposto a pagar a multa, pelo menos à vista, que é como o Botafogo quer receber. A gente lembra que o Gregore renovou o contrato com o Botafogo agora, pouquinho, em abril, né, até o final de 2028, né, e tem essa multa de 8 milhões de dólares, né, que para o Botafogo, vamos analisar que também não é uma grana ruim, por isso que essa multa foi estabelecida, para um jogador de 31 anos, né, e que é um volante, né, um camisa 5. Então, é uma grana, beleza, né? O jogador quer sair, o Textor sempre se pautou, isso a gente tem que falar, ele é um cara que sempre procura ouvir o desejo do jogador. O jogador quer sair, né? Eu lembro do Vitor Sá, enfim, o jogador quer sair, ele tipo não fica embarreirando, né? Pô, vai ser a independência financeira do cara, de repente, né? Só que aí o Al Rayyan tá fazendo jogo duro, né? Ah, não, porque agora, no momento, a gente não tem como pagar a multa. E aí a gente, claro, lembra que as relações entre o Botafogo e o clube do Catar, né, digamos que não são as melhores possíveis, até porque o Arthur Jorge foi para lá, né? A gente nunca vai saber exatamente como que a coisa se processou, mas a gente imagina, né, tem a ideia de que a negociação entre Al Rayyan e Arthur Jorge começou lá atrás, em setembro, outubro do ano passado, com o Campeonato Brasileiro rolando, com o Libertadores rolando. Então, assim, já não existe aquela coisa assim de, né, romance, né, entre o Botafogo e o Al Rayyan. Então, o Botafogo, a notícia que eu tenho, né, tá batendo o pé, e eu acho justo, certo, o Botafogo não libere o Gregore se a multa não for paga, né, à vista, até porque os clubes do Catar, a gente sabe, né, não são pobrezinhos, né? Então não cola muito essa desculpa de não, depois a gente paga, vamos parcelar, não é bem assim, né? Então a coisa deu uma segurada. O que hoje ficou meio complexo é que vazou, né, para a imprensa toda essa negociação. Ah, o Gregore já topou, quer ir, tal, salário maravilhoso. E às vezes, né, não estou dizendo que é isso, mas às vezes o próprio empresário tem aquele desejo de fazer a coisa acontecer logo, né? E aí, propositalmente, vaza na imprensa, vaza para a torcida, de repente a torcida daqui a pouco, o cara quer sair, deixa ele ir embora mesmo, tal. Só que, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro que o Botafogo não pode sair perdendo nessa, né? Caso o jogador realmente saia, o Botafogo tem que ser ressarcido, porque senão não existiria a multa em contrato, né? Então, no momento, né, os 44 milhões de reais ou 8 milhões de dólares, né, são um empecilho para a saída do Gregore. Eu estou curioso para saber se ele vai, por exemplo, entrar em campo amanhã, né? Porque imagina a cabeça do jogador numa hora dessa, né? Ah, tá tudo certo, vou me transferir, vou fazer um grande contrato, só que realmente a coisa agora tá meio complicada. Eu acredito que se o Arthur Jorge realmente está forçando para que haja essa negociação, ele vai forçar lá com o Al Rayyan e o Al Rayyan vai acabar pagando a multa, né? Vai acabar pagando. Eu acredito nisso, mas é simplesmente um palpite. Comenta aí embaixo qual a sua opinião, o que você acha disso tudo. Ótima sexta-feira a todos. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever. Aciona o sininho, aquele negócio todo, tá? Tamo junto, é tempo de fogão sempre.